Identidades em Jogo diz ser um filme de terror, mas como terror não entrega nada. A gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre por que esse filme foi uma grande decepção. Uma das primeiras coisas que eu reparei nesse filme é que ele é extremamente irritante sensorialmente falando. Depois de um tempo assistindo o filme, eu percebi que aquilo tudo era intencional, mas vamos entender aqui. Eu, como uma pessoa autista com hipersensibilidades sensoriais, achei o filme extremamente insuportável, o que talvez pra você, pessoa típica, não aconteça. Talvez você ache o filme ok. Mas assim, além dele ter luzes extremamente fortes totalmente do nada, trilhas sonoras mais altas do que as vozes dos personagens, trocas de câmera extremamente bruscas e sem sentido, e os enquadramentos bastante esquisitos, ele é um filme bastante teatral e bastante exagerado. E eu não achei que isso contribuiu em nada pro suposto terror do filme. Eu não acho que isso é necessariamente algo que torna o filme ruim ou bom, porque claramente foi a intenção fazer tudo isso, mas pra mim não parece que contribuiu em nada, sabe? Tanto faz. Só foi um negócio extremamente irritante mesmo. Agora, bora pra história. Shelby, que é a nossa protagonista, namora um cara chamado Cyrus, que tem uma estranha obsessão por uma amiga deles chamada Nikki, que é uma blogueira loira e padrão. E o Cyrus, ele fica enchendo o saco da namorada dele pra ela fazer várias coisas que façam com que ela se pareça com a Nikki. E no começo do filme, eu não tinha certeza se a Nikki era uma pessoa que eles conheciam. Então, tipo assim, bizarro? Bizarro. Mas se é uma pessoa que eles conhecem, é ainda mais bizarro. Enfim, ele pede pra Shelby ficar usando peruca e falar coisas que a Nikki falaria. E os dois, eles não têm uma vida sexual nada ativa, porque o cara, ele assiste tanto X-vídeos que o pau não funciona mais. No final das contas, parece que ele tem medo de mulher mesmo. Às vezes é melhor desistir, cara. Aproveitando, caso não dê pra reparar, esse vídeo, ele não vai ser criança friendly. Eu não tenho tantas palavras pra usar de substituição pra coisas relacionadas a sexo e tal. Então, algumas vezes eu não vou substituir. Então, vai ficar um pouco explícito, talvez. Porque esse é um filme da Netflix e me parece que o foco do filme, apesar de estar escrito que é terror, não é terror. É parecer um filme do X-vídeos. Enfim, voltando pra história, o casal tem que ir pra um tipo de despedida de solteiro, ou sei lá que diabos é aquilo, de um amigo deles chamado Ruben, que inclusive é o único cara que eu consigo diferenciar dos outros nesse início de filme. Porque eles insistiram em chamar um monte de cara branco extremamente parecido, e daí eu fiquei muito confusa e eu não conseguia identificar eles. Então, pra mim, eles eram todos a mesma pessoa, o que tornou o filme, que já era confuso, ainda mais confuso. E nessa despedida de solteiro, ou como eles quiserem chamar, tem várias pessoas que são amigos deles lá, inclusive o Ruben diz que chamou um cara chamado Forbes, que aparentemente era um amigo deles da época de faculdade, pelo que eu entendi, que eles simplesmente acabaram com a vida do cara e ainda mandaram a irmã dele para um hospital psiquiátrico. Assim, você já consegue sentir a merda vindo, não é? Talvez não seja exatamente do jeito que você tá pensando, mas ela vem. Aproveitando para pedir para você se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo sobre filmes e séries, porque eu sempre tô trazendo vídeos desses temas por aqui, e principalmente de terror ultimamente. Agora eu vou tentar apresentar os personagens aqui pra vocês da melhor maneira que eu consegui pra te contextualizar nessa porcaria desse filme, porque, cara, eu demorei metade do filme pra me sentir situada no que tava acontecendo. O Ruben é o cara que vai casar e por algum motivo parece que ele tem algum tipo de sentimento pela Maya. Deve ser porque ele tem mesmo. A Maya é aquela clássica garota hippie, good vibes, toda tatuada, que tem um gosto ali pela nossa ervinha e parece ter algum sentimento pelo Ruben. Aí a gente tem a Nikki, que é a clássica blogueira fútil. Ela é só a personagem loira padrão, e essa é toda a personalidade dela, loira padrão fútil. A gente tem a Brooke, que é a personagem asiática que aparentemente também curte uma ervinha. O Dennis, que é o cara problemático, todo tatuado e muito vida louca. Aí tem o Forbes, que é o cara doido por jogos e que aparentemente fica extremamente agressivo em situações de festa e bebidas alcoólicas, que também é o cara que arruinaram a vida dele e da irmã dele. Tem o Cyrus, o babaca namorado da Shelby, que tem uma grande fixação pela Nikki. E a Shelby, a clássica garota certinha com baixa autoestima que precisa muito ler aquele livro Pare de Se Odiar, e falando desse jeito ela me lembrou um pouco a Bella do Crepúsculo. Eu preciso comentar que esse filme, ele faz um péssimo trabalho em te fazer entender quem é quem e qual é a do pessoal ali, porque me deixou 400% confusa entender qual era a relação entre eles. Não fica muito claro, e
o bagulho só vai ladeira abaixo. Uma hora você consegue se situar ali, mas é muito na raça, sabe? Eles não fizeram um bom trabalho nessa parte, porque eles te apresentam muitos personagens de uma vez. E aí, além disso, todos esses personagens, eles já têm um passado, uma relação ali entre si. Eles não são pessoas aleatórias, igual nos filmes do Jason, sabe? Que vão pro acampamento ali e a maioria nem sabe quem é quem. Não, é um pessoal que tem um passado e que você precisa entender ali as relações entre eles. E o filme, ele não te explica bem. Ainda mais por ter tanta gente. E daí você tem que saber quem é amigo de quem, e quem é ex de quem, e não sei o que. Muito confuso. Muito confuso. E assim, essa parte do filme, eu não acho que foi intencional, tá? Eu acho que foi só uma grande bagunça mesmo e não conseguiram fazer um bom trabalho. O Forbes, que é o cara ao redor de quem o filme gira, que é aquele cara que você olha e você fala, meu Deus, esse vai ser o grande vilão. Então, não. Mas, ele chega na festa à tarde e já tá todo mundo meio alterado, porque beberam, fumaram e sei lá o que mais. E daí, o que acontece? Todo mundo sabe que o Forbes, depois de ser expulso da faculdade, porque eles fizeram ele ser expulso da faculdade, acabou indo trabalhar numa empresa de tecnologia, mas ninguém sabe exatamente que tipo de empresa de tecnologia que é. E não, o filme não explica. Em momento nenhum o filme explica. Eu tava esperando a explicação, mas ele não explica. E daí o Forbes chega com uma maleta enorme lá e fala pra eles, e se a gente jogasse um jogo tipo lobisomem? Vou explicar o que é lobisomem. Lobisomem é um jogo em que cada pessoa interpreta um personagem igual um RPG, e daí você tem que descobrir quem é o lobisomem e expulsar ele do jogo. Só que daí esse jogo específico que ele quer jogar, ele tem uma maleta lá. Ele quer jogar um joguinho tipo lobisomem. Só que essa maleta é um bagulho tecnológico. E tem uns bagulho que coloca na cabeça das pessoas assim, né? E daí ele aperta os botões lá. E daí todo mundo troca de corpo. E a primeira vez que ele faz isso, né? Ele não explica o que vai acontecer. Ele só manda o pessoal botar um negócio. Ele fala, vai ser incrível. E daí ele liga a máquina. E as pessoas trocam de corpo por 20 segundos. E todo mundo fica horrorizado. Horrorizado. Uma reação muito exagerada. Isso é completamente normal. Eu posso garantir que isso é completamente normal. Que assim, cara, vamos combinar? Eu sei, é um bagulho bizarro? É um bagulho bizarro. Mas a turma do Scooby-Doo já fez isso e ninguém ficou tão uou, chocado assim, sabe? Oi, sou eu de novo. Que bom pra você. Oh, meu Deus do céu! Por que será que eu estou de vestido? Fiquem todos calmos. Eles conseguiram lidar bem com tudo isso. Então, se a turma do Scooby-Doo conseguiu lidar bem com isso, por que você tá tendo uma reação tão exagerada? Sabe, não faz sentido na minha cabeça essa reação inicial deles ser esse exagero todo. E aí depois o cara falar, e se a gente jogasse um jogo onde todo mundo troca de corpo? Daí a gente tem que adivinhar quem tá no corpo de quem e a gente vai eliminando as pessoas que forem adivinhadas. E daí todo mundo topa jogar o jogo. Depois de ter tido essa reação 100% exagerada, que parece que o mundo tá acabando, e daí o cara sugere que eles vão jogar e eles aceitam. E a Shelby é a única que tem algo contra isso e ela ainda é vista como estraga prazeres. Cara, eu entendo a Shelby. É um bagulho que funciona ali na sua cabeça. O cara não te explicou como diabos aquilo acontece. Eu também ia ter medo do meu cérebro virar purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Daí, a primeira rodada do jogo acontece e o filme é dividido em rodadas. Sim. O que me lembrou um pouco aquele filme Long Legs. Também é dividido parte 1, parte 2 e não sei o quê. E eu vou citar aqui os pontos mais relevantes, porque primeiramente eu não lembro de tudo e segundamente, se eu for falar tudo o que acontece, a gente vai ficar nesse vídeo pra sempre. O Forbes, ele vai pro corpo do Dennis, mas ele mente pra todo mundo, dizendo que na verdade quem tá no corpo do Dennis é o Cyrus, namorado da Shelby. A Maya vai pro corpo da Nikki e o Cyrus vai pro corpo do Ruben. Agora, lembra que eu falei lá no começo, quando eu tava apresentando os personagens, que o Cyrus tem uma quedinha pela Nikki e a Maya tem uma quedinha pelo Ruben? Então, eles se pegam nessa parte até que alguém interrompe eles. Eu acredito que seja a Maya, não, a Nikki no corpo da Maya. Tá vendo como esse filme é confuso? Por que isso é relevante? Porque eles vão citar isso de novo no final do filme e esse não é um filme de terror. Esse é um filme sobre pegação. Daí o pessoal descobre quem é quem, exceto pelo Cyrus e pelo Forbes, né, que estão trocados as plaquinhas, e todo mundo volta para os próprios corpos. E nesse momento, eu ainda tava esperando aquela história do
vilão que mata geral e tal. Mas isso não aconteceu e quando eles voltaram pros próprios corpos, eu perdi total a esperança disso acontecer. Porque eu falei, cara, alguma coisa já teria acontecido aí se fosse pra acontecer. Eles têm um tempinho ali nos próprios corpos e o Cyrus, ele começa a pirar com a Shelby. Porque ele não quer mais jogar, porque aquele jogo é muito estranho, porque não sei o quê. E a Shelby, ela tá fula com ele já. Porque ela fala, cara, você me encheu o meu saco pra eu jogar essa bosta. Eu não queria jogar. Eu joguei porque você ficou me enchendo o saco. E agora que eu achei o jogo legal, você quer me fazer parar de jogar? E assim, cara, eu sei o porquê o Cyrus ficou tão fulo da vida. Que é porque a Shelby começou a falar mal dele pro Dennis e ele ouviu tudo. E ela não sabia que ele era o Cyrus porque ela achava que ele era o Forbes. Então ela continuou falando mal dele na frente dele e ele ficou fulo com isso. E ele também ficou fulo que ela tava dançando com o Dennis e não com ele, apesar dele ser um bosta e nunca fazer nada que ela quer. Sempre ela que tem que fazer as vontades dele. Então os dois combinam um sinal pra eles saberem quem é quem no jogo, porque o Cyrus tá muito preocupado com isso. E começa a segunda rodada. E vamos de novo para as partes relevantes. O Cyrus, no corpo do Forbes, começa a fazer freneticamente o sinal que ele combinou com a Shelby pra todo mundo, encarando profundamente todo mundo e sendo muito esquisito. Inclusive, eu não sei como ninguém perguntou se ele tava com algum problema, se ele tava tendo um derrame ou algo assim. Mas no final das contas, ninguém faz o sinal de volta pra ele. O pessoal só fica meio, nossa, que cara estranho. E vida que segue. Mas ele vê a Shelby no corpo da Nick, entrando em pânico por causa de uma aranha e automaticamente ele sabe que é ela. Mas daí que vem o BO. A Shelby, ela tava realmente muito empenhada no jogo e ela não queria que ninguém descobrisse quem ela era. Provavelmente porque ela tem grandes problemas de autoestima e esse cara fez ela acreditar que a Nick é perfeita e ela é uma merda de ser humano. Então ela quer fingir ser a Nick pra sempre. Porque assim, ela já sabia que o Cyrus tinha uma quedinha pela Nick e por algum motivo ela é completamente ok com isso. Não faz o menor sentido, porque depois eles têm uma baita DR por causa disso. Então não seria algo que eles já estariam brigando antes e que eles teriam até terminado por conta disso antes, se isso realmente incomoda ela? Não faz sentido. Mas enfim, ela no corpo da Nick e o Cyrus no corpo do Forbes começam a se pegar ali e ela pede pra ele chamar ela de Nick. E ela começa a chamar ele de Forbes. Mas daí eis a questão, cara, vamos de novo indicar o livro Pare de se odiar pra essa garota? Sim, com certeza. Mas continuando, o Cyrus ele fica encucado com isso, ele vê um grande problema nisso porque ela tá chamando ele de Forbes e ela fala que ela queria pegar o Forbes e não ele e não sei o que. E não faz o menor sentido, porque ele faz de tudo pra ela fingir ser outra pessoa, mas quando ela entra na brincadeira, ele não acha legal. O Forbes dessa vez ficou no corpo do Ruben e dá pra perceber isso claramente pelo total mau humor e pela cara de pescotapa que ele faz o tempo todo. E o Ruben, ele ficou no corpo do Dennis, que é o nosso próximo foco de discussão aqui sobre esse filme. Lembra que o Ruben tinha uma quedinha pela Maya? Então, quem tá no corpo da Maya é a Brooke e ele acha uma ótima ideia os dois irem se pegar no terraço. Ele chama de terraço, mas pra mim é uma sacada. E daí, além disso, eles falam que se danem as consequências e a segurança também, porque é uma casa decrépita caindo aos pedaços e eles começam a se pegar com a Brooke sentada no parapeito da sacada. Consegue ver a merda vindo? Porque eu consigo, porque eu assisti isso. Então, no meio do ato, eles caem de lá de cima e o Ruben, ele morre na hora, porque ele cai com o pescoço no bagulho que fura assim, ele morre na hora. A Brooke ainda dura um tempinho, mas também vai de arrasta. E daí, só confusão, porque a Brooke morreu no corpo da Maya e o Ruben morreu no corpo do Dennis. O Dennis estava no corpo do Cyrus e a Maya estava no corpo da Shelby. E nenhum dos dois quer devolver os corpos. Porque a Maya entrou nessa pira de porque a gente renasceu nesses corpos. E daí o Dennis, ele só entra na pira mesmo e fala, não, também não vou devolver então. Só que daí o Cyrus, ele quer o corpo dele de volta. E os dois entram numa briga lá. E daí no final, o Dennis liga pra polícia e fala, oi, eu sou o Cyrus. Então, eu empurrei fulano e ciclano da sacada e eu queria contar aqui que eu matei eles. E aí ele fala o endereço que eles estão. Então, daí tem essa merda aí. Fora isso, a Shelby não quer voltar pro próprio corpo também. Ela quer ficar no corpo da Nick. Mas a Nick, no corpo da Brooke, ela quer o corpo dela de volta. A solução lógica seria o Dennis ir pro corpo do Ruben, a Maya ir pro corpo da Brooke e os outros voltarem pros próprios corpos. Fora isso, antes de eu começar a citar esse problemão aí, vamos falar aqui que o Forbes, ele tava cagando e andando pra que corpo ele ficava, porque no momento em que começou a dar confusão e ele falou, meu Deus, a minha máquina vai pro brejo, ele pegou a máquina e saiu correndo. Sorte que
a Nick nocauteou ele antes dele conseguir fugir, daí eles amarram ele lá e tal. Mas antes da gente seguir no filme, vamos comentar aqui sobre o problemão que esse filme cagou e andou para. Seguinte, a gente tá falando sobre pessoas mudando de corpos. E daí o que isso significa? Se o seu corpo morreu, toda a sua família acha que você morreu, mesmo que a sua consciência esteja no corpo de outra pessoa. E você não vai conseguir explicar isso pra ninguém sem as pessoas ou ficarem fulas com você, falando que você tá desrespeitando o morto, que é você, e sem você ir parar em um hospital psiquiátrico. Então eles não têm como explicar toda essa situação pras próprias famílias. Então não é como se eles tivessem perdido o corpo deles, a aparência física deles. Não, eles perderam a vida deles inteira. Eles perderam a profissão deles, se eles tinham alguma, porque, bom, é o Dennis e a Maya, eu não acredito muito que eles tenham uma profissão, mas enfim. Eles perderam a família deles e eles perderam os outros amigos deles que não estavam com eles ali, sabe? Eles perderam a própria vida e eles vão ter que assumir a identidade e a vida de outra pessoa. Então, é um problema muito mais profundo que o filme caga pra isso. Tipo, ninguém tá entrando em crise por ter que perder a própria vida inteira e assumir a identidade de outra pessoa. Inclusive, eles tratam isso como algo muito fútil, do tipo, a Shelby quer ficar no corpo da Nick, porque ela quer ter a vida da Nick. Só que, cara, ninguém pensa, tipo assim, se eu ficar no corpo dessa fulana, tudo o que eu tenho da minha vida não vai mais ser meu e eu vou assumir totalmente a vida dela, porque, beleza, até quem não gosta da própria vida, vê coisas boas, vê pontos positivos. Tem alguma coisa que você gosta, mesmo que você odeie a maior parte, alguma coisa você gosta e você vai perder aquilo. E eles nem pesam isso na hora de falar, ai, não quero voltar pro meu corpo, tá ligado? E tipo assim, pra mim não faz o menor sentido. Fora que nessa hora sim, eu acho que cabia uma reação exagerada do tipo que eles tiveram na primeira vez que eles trocaram de corpo. Nessa hora, todo mundo deveria estar surtando daquele nível. Mas tá todo mundo muito calmo. Beleza, talvez a Maya e o Dennis estejam ali meio em estado de choque. Só que apesar deles estarem brigando, tá todo mundo muito tranquilo se comparado com aquela primeira cena de surto deles. E pra mim isso não faz sentido, porque toda essa questão é muito mais profunda do que o filme faz parecer. O filme trata disso como se fosse algo completamente fútil e como se fosse só uma questão de aparências, de uma casca. Você tá no corpo de outra pessoa, então é como se você tivesse feito uma plástica pra virar outra pessoa, mas eles não tratam dessa parte mais profunda, sabe? É a vida, é a identidade de outra pessoa que você tá assumindo. Apesar de ter o nome no filme, Identidades em Jogo, eles cagam pra essa questão. E assim, nesse ponto do filme, eu já comecei a ficar muito irritada com esse troca-troca todo e com essa confusão toda. E tipo assim, nada disso teria acontecido se ao invés deles, sei lá, trocarem de corpo, eles fizessem uma suruba, já que eles queriam fazer algo em grupo e eles acham muito divertido esse bagulho todo, esquisito. Então, tipo assim, só por quê, sabe? Por quê? Na vida real, eu acho que mesmo o pessoal muito drogado não ia aceitar uma segunda rodada disso, não. Mas voltando aqui, lembra que a Nick nocauteia o Forbes, né? Então, ela tá no corpo da Brooke e eu preciso comentar que o corpo da Brooke combina muito com a personalidade da Nick. É só uma opinião minha, mas eu precisava comentar isso. Fora isso, o motivo pelo qual o Forbes resolve fugir com a máquina é porque envolveram a polícia e ele chegou à conclusão de que ele ia perder a máquina dele e ele sai assim, pela máquina eu dou minha vida. Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Mas depois que o pessoal consegue nocautear o Forbes, amarrar ele, eles meio que se dividem em grupos, porque tem uma parte que quer voltar pro próprio corpo, tem uma parte que não quer voltar pro próprio corpo ou que não tem um corpo pra voltar. Nisso, a Shelby e o Cyrus, eles têm uma baita DR ali, porque, bom, eles não transam e o Cyrus parece ter uma fixação com a Nick e tudo mais. E daí parece que eles vão se entender, mas a Maya também tava junto com eles nessa sala e ela acaba explanando ele que no começo do jogo ele pegou ela quando ela tava com o corpo da Nick. Daí, nisso, a Shelby fica fula de vez e ela desenvolve um plano. Ela olha pro Cyrus e ela fala, ó, seguinte, ou eu fico no corpo da Nick, você vai pro corpo do Ruben, a gente segue nesse fingimento pro resto da nossa vida, ou você volta pro seu corpo, eu volto pro meu corpo, a gente fica junto, se casa e a gente dá um jeito de resolver essa questão que o Dennis te colocou, né? Que o Dennis falou que ele matou alguém. Adivinha qual opção ele escolhe? Ele escolhe a primeira, né? Porque ele quer ficar com o corpo do Ruben, ele quer pegar a Nick, ou seja, ele quer que a Shelby fique no corpo da Nick e ele quer que o Dennis se lasque e vá pra cadeia no corpo dele. Então, a Maya e a Shelby aparentemente bolam um plano que elas não contam pra gente, que não era o plano que a Shelby conta pro Cyrus, e eu não entendi esse plano delas até agora, tá? Mas aparentemente existia sim um. Mas a Nick, ela
tá a favor de soltar o Forbes e fazer cada um voltar pros próprios corpos. Então ela faz isso, ele troca os corpos do pessoal e no final todo mundo começa a se matar. Tipo, um tentar matar o outro na porrada. E é nesse momento em que a polícia chega e olha pra aquilo tudo e fala: que caralho está acontecendo aqui? E eu entendo esse pessoal da polícia, porque eu fiquei me perguntando isso o filme inteiro. E até agora eu não entendi. Por quê? Eu não entendi como. Eu não entendi por que esse filme existe. Eu não entendi o que diabo tá acontecendo. Tipo, eu entendi algumas partes do que tava acontecendo, mas tudo não. Tudo eu não entendi. Por exemplo, qual era o plano da Shelby? O plano de verdade. Ele existia? Ou foi só algo em que me fizeram acreditar que existia? E várias outras coisas. Da onde veio a caralho da máquina? Aonde o Forbes trabalha? É pro FBI? O que tá acontecendo? Várias perguntas, o filme bota as questões ali e ele não te responde. Tá, bora lá. Daí tem um corte brusco e mostra uma garota dirigindo, e nesse momento eu tava achando que era tipo um futuro muito, muito distante, que aquela era filha de um deles e que ela tava indo pra vingar eles e não sei o quê. Por quê? Como diabos ela ficou sabendo disso? Por que depois de tanto tempo? Eu não sei, mas na verdade não era nada disso que eu pensei. Aquela era a irmã do Forbes, que aparece logo no início do filme, e ela aparece tão rápido e é uma situação tão irrelevante, apesar da história dela ser importante, que você esquece que ela existe. E quando ela aparece no final do filme, você não lembra que é ela. Mas enfim, ela aparece lá com um olho roxo, parecendo que acabou de fugir de um hospital psiquiátrico, e deve ser porque ela fugiu mesmo. E daí logo que ela chega na festa de casamento do Ruben, porque sim, é tipo no dia seguinte, ela voa no pescoço do Forbes, o suposto Forbes, de quem ela acha que é o Forbes. Daí o que acontece? Aquele ali não era o Forbes, era o Dennis, que tava no corpo do Forbes. Aparentemente, tá? Foi o que eu entendi. Só que a garota não é a garota é o Forbes. E o Forbes era a garota. Então, tipo, quem tava jogando o tempo todo com eles era a irmã do Forbes. E aquela pessoa, aquela garota que apareceu ali era o Forbes. Porque o que acontece? Os pais dele foram reclamar com ele que a irmã dele tava muito reclusa e não sei o que, que ele deveria tentar falar com ele. Falar com ela, aliás. E ele foi falar com ela com aquela porcaria daquela máquina. E, supostamente, ela servia pra conectar as pessoas e não pra trocar elas de corpo, pelo que eu entendi. Mas o que acontece é que eles acabam trocando de corpo quando ele usa a máquina com a irmã dele. Então, a irmã dele vai embora. Aliás, a irmã dele vai embora e vai se vingar dos colegas. E ele fica lá no hospital psiquiátrico. Inclusive, se o intuito dela era só fugir do hospital psiquiátrico e não precisar voltar, a parte de não precisar voltar, eu não sei. Mas a parte de fugir, o Forbes conseguiu muito bem no corpo dela. Então, ela também conseguiria. Mas, enfim, daí o Dennis explica, né, que a Maya ficou no corpo da Brooke. A gente vê depois que a Shelby é a Shelby. O Cyrus é o Cyrus. A irmã do Forbes ficou no corpo da Nikki. E a Nikki ficou no corpo do Ruben. Cara, era melhor ela ter ficado no corpo da Brooke, viu? Vou te falar. Porque assim, ela fez todo esse negócio porque ela queria muito voltar pro próprio corpo. E no final das contas, ela não conseguiu voltar de qualquer jeito. E ela não vai conseguir voltar porque a irmã do Forbes fugiu com a máquina. E com o corpo dela. Viu só? Se cada um tivesse ficado na própria casa, nada disso teria acontecido. Fora isso, a gente tem a cena do Cyrus implorando pra Shelby fazer alguma coisa, falar com alguém pra tirar ele da cadeia, porque sim, ele foi preso pela morte do Ruben, aliás, pela morte do Dennis e pela morte da Maya. E ela olha pra ele e fala que ele pode apodrecer lá e não sei o que. E, cara, eu achei uma solução um pouco exagerada, tá? Porque assim, vamos combinar aqui. O cara é um babaca? Ele é um babaca. Ele é um péssimo namorado? Ele é um péssimo namorado. Talvez ele seja até uma péssima pessoa. Talvez, não sei. Mas eu acho que a maior parte dos problemas deles como casal é falta de terapia. Da parte dele e da parte da Shelby, tá? 3 palavras. Precisa de terapia. A Shelby aceita muita coisa vindo dele que ela não devia aceitar desde o começo. Ela devia impor um limite. Ou então terminar. E ele também parece que tem sérios problemas de autoestima que ele tenta camuflar sendo tóxico com os outros. Mas assim, as coisas que ele fez foram legais? Não foram. Mas daí eu acho que você deixar o cara preso por assassinato é uma solução um pouco drástica só por ele ser um babaca, entendeu? Eu achei um pouco fora da casinha. O que eu achei desse filme? Eu achei uma merda colossal. Sério, gente. Meu tipo de filme preferido é filme ruim. Daqueles que ele ficou tão ridículo que você dá até risada, sabe? Mas esse filme aí, ele é ruim demais até pra mim. Não dá. Não dá. O filme é extremamente confuso. Ele é exagerado pra cacete em coisa que não precisava. E ao mesmo tempo, ele não dá a devida importância pra coisas que deveriam ser importantes. Além disso, os personagens são extremamente irritantes. O filme tem 1 hora e 25 minutos de duração, mas parece que tem 3 horas. Sério, parecia que eu tava assistindo aquilo há muito tempo. Fora que assim, ele se diz ser um filme de terror, mas ele não tem terror nenhum. Eu fiquei esperando o terror acontecer. E não aconteceu. O que eu achei desse filme? Uma versão
falida e mal feita de morte, morte, morte. Inclusive, se você quer assistir um filme nesse estilo de festa e adolescentes inconsequentes, assiste Morte, 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 que é melhor. E assim, Morte, Morte, Morte já não é um filme incrível. Ele é um filme que parece ser meio de baixo orçamento, que ainda assim eu gostei. Ele é meio que um filme ruim, terror, comédia, mas eu gostei dele. Porque é uma questão minha. Eu gostei do final e eu gostei do jeito como o filme se desenvolveu. Eu achei divertido de assistir. Agora, esse filme, Identidades em Jogo, ele não é divertido, ele não tem um final bom, ele não tem um desenvolvimento bom, nada nele é bom. Então, por que fizeram isso? Honestamente, assim, nota dó pra esse filme. E se você gosta de vídeos sobre filmes e séries, e se você ficou feliz por eu te poupar de assistir essa merda, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E talvez se poupar de assistir mais alguns filmes ruins.